Bom dia, meus queridos alunos. Estamos retomando as aulas de uma forma diferente, mas eu sei que vai funcionar. Serão repassados, a gente vai rever, vou fazer uma revisão rápida de todo o conteúdo que a gente trabalhou no primeiro bimestre, para a gente dar continuidade no segundo, porque segunda-feira já entraremos com a apostila volume 2, né? Como a história é uma sequência, eu vou começar, a gente vai rever alguns tópicos importantes, eu selecionei os principais, antes da gente dar início a esse conteúdo do segundo bimestre, ok? Lembrando que qualquer dúvida, vocês anotem, façam anotação dessas dúvidas, reveja o vídeo se for necessário, porque quando a gente tiver nossa aula online, ao vivo, a gente tira todas as dúvidas de vocês, certo? O assunto que a gente vai trabalhar é o Renascimento e Reforma. Duas mudanças importantes pós a Idade Média, que nós vimos todo o período da Idade Média, como era organizado a igreja, a economia, a política, as formas que se tratava a questão da igreja. Então, a gente vai ver especialmente isso, o Renascimento e a Reforma. No vídeo passado, a gente viu navegações marítimas, né, que foi o vídeo que a gente fechou. As especiarias, o comércio, as novas rotas. Então, eu achei por bem de rever esse Renascimento e a Reforma. Bom, o que significa o termo renascimento? Renascimento significa nascer de novo, renovar-se, rejuvenescer, tornar a aparecer, ressurgir, germinar de novo, emendar-se, corrigir-se, tornar o estado de graça. Então, renascimento nesse sentido é uma coisa nova que surgiu. É algo novo, um momento novo da história que surge junto com uma nova classe social, um novo sistema econômico que a gente vai ver ser trabalhado agora, certo? Bom, algumas mudanças aconteceram na Baixa Idade Média. A partir de meados do século XI, houve algumas transformações na sociedade europeia que levaram a uma crise dos valores medievais, onde a igreja ditava todas as normas. Que valores eram esses? O teocentrismo, onde Deus era o centro do universo, todas as obras de arte, o pensamento era voltado para isso. Havia todo o controle da igreja na mentalidade das pessoas. O comércio havia desaparecido, o lucro era pecado, o empréstimo de dinheiro a juros era pecado, o perdão era vendido. Então vai começar agora a partir do ressurgimento do comércio, de uma nova classe social que surge, a burguesia, algumas mudanças. Então, nós temos o Renascimento. O Renascimento ele surgiu na Península Itálica, ali na cidade de Gênova e Veneza. Por que surgiu lá? Porque ela era um importante centro comercial. Então, essas cidades de Gênova e Veneza, como tinha muito comércio, tinha muita burguesia, e eles vão estar à frente desse processo de mudança. Pode ser caracterizado também como um movimento de renovação do saber, nas artes, na ciência, na política. Isso aconteceu entre os séculos XIV e XVI. É uma mudança geral, né, de pensamento, de visão de mundo e que bate de frente com a Igreja Católica. Outro valor que surge, outra questão, é o humanismo. Pensamento que valorizava a ação, a liberdade, o espírito crítico, o talento, a capacidade do ser humano de conduzir seu próprio destino. Os humanistas eles queriam superar esse pensamento medieval, onde a igreja faz normas para tudo, retomar a cultura clássica, embora muitas das suas ideias fossem herdeiras da era medieval. Então há uma mudança significativa aí. A ação, a valorização do ser humano, onde ele é capaz de pensar, de expor suas ideias, de criticar algo, né? Ele tem a liberdade de pensamento, de falar, de criar tudo que era tolhido pela igreja. A invenção da prensa, onde começou ali a produzir os primeiros livros, e por meio dessas impressões pode divulgar esse pensamento humanista, renascentista por toda a Europa. Apesar de ter surgido na Península Itálica, se espalha por várias partes, né? As características do Renascimento. Quais eram as principais características do Renascimento que vai se espalhar por várias regiões da Europa? Nós temos o classicismo, que busca
retomar os valores da antiguidade clássica greco-romana, né? O hedonismo, que é essa valorização do corpo, dos prazeres terrenos, espirituais, o culto da beleza, a perfeição. Então, os prazeres por exemplo, do olhar. Quais são? Uma paisagem, uma comida gostosa, o tato. Então, esses prazeres sentidos pelos 5 sentidos, né? Temos o naturalismo, que é o interesse em retratar o ser humano, os animais, a natureza de uma maneira bem realista, por meio da anatomia humana. Então, Leonardo da Vinci foi um deles, para representar a Mona Lisa. Com as características humanas, ele passou 2 meses em um hospital dissecando cadáveres para analisar toda a anatomia para a perfeição das veias, essa realidade na pintura do ser humano. Porque durante a Idade Média, todos os temas artísticos eram voltados para a questão religiosa. Ninguém poderia trabalhar uma arte, alguma coisa, algum tema que não fosse voltado para Deus, senão ele era condenado, chamado de herege. Outra característica do Renascimento é o racionalismo, a busca pela verdade, pela pesquisa científica. A igreja, tudo que ela pregava, as normas ditadas por ela não tinha um embasamento científico. Por exemplo, ela afirmava a teoria geocêntrica, que a Terra era o centro do universo, que o Sol e os astros giravam em torno dela. Então, quando Nicolau Copérnico começou e Galileu Galilei a afirmar que o Sol era o centro do universo, que a Terra e os astros giravam em torno dele, na teoria heliocêntrica, ele foi perseguido e julgado no Tribunal de Inquisição, porque a igreja não aceitava. E ele, por meio de estudos, ele comprovava que o Sol era o centro do universo. Outra característica do Renascimento, que contrapõe os pensamentos medievais, é o teocentrismo, onde Deus era o centro do universo. Com o Renascimento, eles passam a pregar o antropocentrismo, ou seja, o ser humano, sim, é o centro do universo. Quer dizer que Deus ficou de lado? Não. Significa que o ser humano agora é como um ser pensante que passa a ser valorizado, né? Os valores renascentistas, eles entram em choque com os princípios católicos, principalmente da Igreja Católica. E a partir daí vai surgir vários movimentos reformadores, que são reforma religiosa, as novas doutrinas que vão surgir a partir daí, né? Olha uma das frases do Renascimento. Descobrir o mundo é descobrir o homem. O homem é a medida de todas as coisas. Tratava-se, na verdade, de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. Então, o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, a importância, a valorização do ser humano agora, como um ser pensante, crítico e individual. Nós temos claramente 2 diferenças entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. O pensamento medieval prega teocentrismo, Deus no centro do universo. O pensamento renascentista, antropocentrismo, o homem como centro do universo. A verdade, tudo, né? O pensamento medieval, a única verdade era a Bíblia. Para o renascentista, experimentação e observação. Para o medieval, vida material sem importância. No renascentista, já que vem junto com o comércio e com a burguesia, vida terrena e material também é importante. Conformismo, ou seja, tudo era aceito. Se a pessoa nasceu pobre, era porque foi designada por Deus a ser pobre, ela tinha que aceitar. Aquela situação que ela vivia, ela tinha que aceitar. Crença no progresso. O pensamento renascentista já tinha que a pessoa podia mudar de vida, ter uma nova mudança. Natureza, fonte do pecado? Nada, não poderia nunca representar uma obra da natureza. No renascentista, beleza onde o homem se insere. Dogmatismo são os dogmas pregados pela igreja, fé diferente da razão. Humanismo. Bom, o humanismo renascentista, ou simplesmente humanismo, ele foi um movimento intelectual desenvolvido na Europa durante todo o Renascimento. Então, foi, na verdade, um movimento intelectual que tinha alguns pensadores
que eram chamados de humanistas. Eles tinham esse pensamento voltado para o ser humano. O humanismo, ele pode ser definido como um conjunto de ideias e princípios que valorizam as ações humanas, valores morais, como respeito, justiça, honra, amor, liberdade, solidariedade, entre outros, né? Então, para os humanistas, os seres humanos, eles são responsáveis pela criação, pelo desenvolvimento desses valores, né? O pensamento humanista, ele entra muito em contradição com o pensamento da Igreja Católica, onde ele afirmava que Deus, que é o criador desses valores, né? Não o ser humano. E o humanismo, ele também se desenvolveu em vários momentos da história e também em vários campos, tanto de conhecimento quanto da arte. Então, ele vai estar envolvido em vários setores, junto com toda essa mudança, com toda essa transformação da sociedade. E com o tempo, com essas novas ideias, com o Renascimento, né, com o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, a igreja ela passa a receber críticas. Ela estava cometendo algumas ações da igreja começaram a ser criticadas, coisa que nunca aconteceu. A Igreja Católica ela nunca foi criticada. Quem ousava criticar a igreja? Mas agora começaram as críticas em relação à Igreja Católica. E aí vai surgir a Reforma Protestante, que vai ser as novas doutrinas contrárias à igreja. Em que pontos a igreja mais era criticada? A igreja ela vai sofrer críticas ao longo de toda essa Baixa Idade Média, principalmente pela venda de cargos eclesiásticos. As pessoas não precisavam ter vocação para ser um clero, um membro da igreja. Eles simplesmente compravam o seu cargo. Então, as pessoas que ingressavam lá, eles não tinham nenhuma vocação religiosa. Eles simplesmente entravam por interesses econômicos, né? Desrespeito dos clérigos para a vida religiosa. Muitos clérigos, não todos, eles não estavam voltados para a questão religiosa, estavam preocupados mais com os bens da igreja e viviam uma vida luxuosa, cheia de requintes e não estavam nem um pouco preocupados com as questões religiosas. Bom, movimentos heréticos contrários na Baixa Idade Média, né? É uma mistura de crítica religiosa, crítica social. Surgem alguns nomes que eram precursores dessa reforma. Há também, nesse período, a formação das monarquias nacionais, são os estados, os movimentos renascentistas, a burguesia, o enfraquecimento do poder. Então, várias mudanças vai favorecer a reforma religiosa. O que foi essa reforma religiosa? Reforma religiosa é um movimento de fiéis insatisfeitos com a Igreja Católica, dando origem a novas religiões cristãs e a mudanças significativas dentro da Igreja Católica que culminaram na Contra-Reforma. Ou seja, surgiram outras doutrinas religiosas que não era o catolicismo. E aí, com essas medidas, a Igreja Católica ela vai ter que passar por uma reforma, por umas mudanças, tirar alguns hábitos que não estavam sendo saudáveis, e esse movimento de reforma da Igreja Católica, de mudanças, é chamada de Contra-Reforma. Então, reforma religiosa são as novas doutrinas que surgiram, que não era o catolicismo. E Contra-Reforma foi a reação da Igreja, as mudanças que ela fez para poder se adaptar e resgatar os seus fiéis. Quando que aconteceu essa reforma religiosa? No século XVI, onde Alemanha, Suíça, França, Inglaterra, Escócia, onde surgiu. E ela atuou também na América, com os padres jesuítas, na catequização dos índios, então se espalhou para outros lugares também. Tá? Motivos das críticas. O que mais que incomodava, o que mais criticava a crítica que a Igreja Católica? Primeiro, a postura do clero desde o final da Idade Média. O clero, que é a cúpula da igreja, estava envolvido em vários escândalos, principalmente escândalos sexuais, né? E isso comprometia seriamente a postura da igreja. Isso era totalmente contrário aos princípios da igreja, né? E quem era o clero? O clero, gente, ele era formado, a maioria, por indivíduos ricos, como eu disse para vocês, que eles compravam esses cargos como bispo, arcebispos. Também padres
tinha pouca instrução, mas eram despreparados para o exercício do sacerdócio, não tinham nenhum interesse, não tinha nenhuma vocação, não tinha nenhuma preparação, simplesmente comprava aquele cargo e pronto, estava lá dentro da igreja. E das práticas da igreja, que mais causava aversão, né, que mais indignação da população, era a simonia. A simonia é a venda de objetos ditos sagrados. Então, vendia os objetos como relíquia sagrada, supostamente sagrada, que poderia ser um pedaço da cruz que Cristo foi crucificado, pedaço do manto da Virgem Maria. Então, eles falavam que era esses tecidos, água do Rio Jordão, e vendia como objeto sagrado. E as pessoas compravam isso acreditando em serem objetos sagrados. Outra das práticas mais condenadas, mais criticadas, era a venda de indulgências. O que é indulgência? O perdão. Então as pessoas pecavam a vida inteira. Ia lá, comprava a indulgência, que é a venda do perdão dos pecados, e estava salvo. Né? Na verdade, essas indulgências, elas não eram compradas. Elas passaram a ser compradas quando o Papa queria construir a Basílica de São Pedro. Aí eles precisavam de dinheiro, passaram a vender as indulgências. Né? Comprando as indulgências, segundo os religiosos, livrava a alma do purgatório e guardava um lugar no céu. Então as pessoas juntavam aquele dinheirinho, tudo que tinham, dava para a igreja e recebiam um papel, que era indulgência, e recebia o perdão. As indulgências vai ser o que mais vai ser uma das práticas mais criticadas da Igreja Católica. Bom, na doutrina católica, indulgência, no latim, provém de indulgere, para ser gentil. É a eliminação total ou parcial das penas temporais do cristão devidas a Deus pelos pecados cometidos, mas já perdoados pelo sacramento da confissão na vida eterna. Inventadas no século XI, as indulgências foram dadas aos cruzados como recompensa pela conquista da Terra Santa. E quem pagasse um soldado para aquela tarefa e finalmente vendidas, a quem ajudasse, a igreja financeiramente. Ou seja, essa venda de indulgências, ela não existia, era dado. Né? Mas aí os cruzados, os soldados que se ingressaram nas cruzadas para conquistar a Terra Santa, quando eles voltaram, eles receberam um papel da igreja, falando que era a indulgência, que ele estava perdoado de todos os pecados, porque ele foi corajoso e lutou nas cruzadas para tomar a Terra Santa. E aí, a partir desse momento, elas passaram a ser vendidas, porque não eram. Então, a partir desse momento, as indulgências passaram a ser vendidas. Então, pessoas que não tinham condição de comprar, às vezes super pobre, tinham uma única moeda, eles davam essa única moeda para ter o direito da indulgência, porque eles acreditavam que realmente, comprando as indulgências, né, eles estavam livres de todos os seus pecados. Em meio a tantas práticas cometidas pela Igreja Católica, principalmente a igreja, ela condenava a usura, que era o empréstimo de dinheiro a juros. Isso incomodava a burguesia. Então a igreja, ela se tornou um empecilho. Fora as práticas que ela estava cometendo, que não estavam sendo bem vistas nem por alguns próprios membros da igreja. Né? A partir daí vai surgir as reformas religiosas. Então nós temos aqui 3. Surgiu a religião luterana de Martinho Lutero, na Alemanha. Depois se dispersou para as várias partes da Europa. Também surgiu o calvinismo, de João Calvino, na França. E o anglicanismo, que foi do rei Henrique VIII, na Inglaterra. Então foram surgindo outras doutrinas, que pontos às vezes diferentes entre si, mas eram todas contrárias à Igreja Católica. São as novas religiões que surgiram aí, que eram chamadas de reforma religiosa ou protestantes. Né? Essa imagem aí mostra Lutero com a batina escura, ele é ouvido por Carlos V, o rei. Essa religião, eles estão comentando, discutindo a questão da religião.
né? E ele fala que agora cada estado tinha liberdade de seguir o curso religioso que a sua consciência ditasse. Essa liberdade, a separação entre Estado e Igreja, foi uma das questões de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge angustiano, ele era discípulo da Igreja Católica, só que com o tempo ele passou a questioná-la. E a principal crítica dele era a venda de indulgências, né? Ele não aceitava isso. Ele questionava duramente. Ele nasceu em 1483, na Alemanha, lecionou na Universidade de Wittenberg. Em 1510, ele viajou para Roma, voltou indignado porque ele viu a vida luxuosa do clero, desgregada e corrupta do alto clero e do Papa. Gente, essa paradinha eu tô tomando água, tá? Então, ele ficou indignado com aquela situação, aquela vida luxuosa, que nenhuma preocupação com a questão religiosa, né? E ele começou a questionar realmente a Igreja Católica, porque a Igreja Católica queria construir essa Basílica de São Pedro no Vaticano. Precisava de dinheiro. Então começou a venda de indulgências, começou a vender indulgências para arrecadar dinheiro para a construção dessa basílica, que por sinal é muito bonita, né, gente? Isso aí é uma foto atual dela. Então, ela foi construída muito daí com dinheiro da venda de indulgências. Né? Martinho Lutero, ele fez uma manifestação pública. Tudo que se queria falar naquela época, qualquer informativo, qualquer notícia, eles afixavam na porta da igreja. Então, o acesso de informações era na porta externa da igreja. Então, ele foi ousado, ele publicou as 95 teses. Essas 95 teses, ele falava todo que ele era contra a Igreja Católica e fixou-as na parte da Igreja de Wittenberg. E dessas 95 teses, ele condenava a venda de indulgências do Papa e outros escândalos, vários outros escândalos da Igreja Católica. Ele foi muito ousado, né? Lógico que a igreja vai reagir automaticamente. Aí o Papa Leão X, ele pede para que Lutero se retratasse, voltasse atrás e tirasse aquilo de lá e desistisse dessa ideia. Mas ele não aceitou, né? Ele foi então excomungado, ou seja, expulso da igreja, porque ele era um monge. Mas mesmo assim, ele foi perseguido pela igreja, mas ele recebeu a proteção de alguns nobres ali que tinham interesse nas suas ideias, que tinham interesse em enfraquecer a igreja católica. Por isso que ele não foi julgado no tribunal de inquisição e ele se escapou. Né? E a doutrina luterana de Martinho Lutero, ela sintetizando os principais tópicos dela, era o seguinte: o que a doutrina de Martinho Lutero pregava? Primeiro, ele nega a autoridade do Papa e de toda a estrutura de poder da igreja. Ele nega o Papa como autoridade máxima da religião. Segundo, ele defende a supremacia do poder civil sobre o religioso, ou seja, a igreja ela deveria se subordinar ao Estado, ou seja, a igreja não manda mais no Estado, ela não manda em questões políticas. Pelo contrário, ela tem que seguir as leis do Estado, do governo. Substituiu a língua latina pela alemã nos cultos religiosos, porque toda a missa era feita em latim. Ninguém entendia nada, eles falavam alemão e a missa era em latim. Então ninguém entendia, assistia a missa, mas não entendia nada. Então, a partir de agora, passou a missa, né? Os cultos religiosos agora na língua alemã, que Martinho Lutero é da Alemanha. Traduziu a Bíblia para o alemão, porque a Bíblia também era em latim, ninguém entendia nada, ninguém tinha acesso à Bíblia. Era uma coisa que ficava acorrentada lá na igreja, no altar da igreja, ninguém tinha acesso. Somente os membros da igreja podiam interpretar a Bíblia. Ele defendeu a liberdade de interpretação da Bíblia pelos fiéis, ou seja, a pessoa poderia ler a Bíblia e ela mesma fazer a interpretação. Que ele seria salvo por meio da sua fé e não dependeria mais da igreja para ser salvo. Bom, na França surgiu João Calvino. Na Alemanha, Martinho Lutero pregou o luteranismo. Na França, João Calvino pregou o calvinismo, né? Ele também criticou essas ideias da Igreja Católica. Ele fez duras críticas à Igreja Católica.
Os calvinistas, eles também são chamados de hugonotes na França, presbiterianos na Escócia e puritanos na Inglaterra. Então, os calvinistas eles têm 3 designações diferentes. Hugonotes na França, presbiterianos na Escócia e puritanos na Inglaterra. Calvino acreditava na teoria da predestinação, ou seja, a salvação atribuída por Deus somente aos homens escolhidos predestinados. O ser humano ele já nasceria predestinado por Deus a ser salvo ou não, segundo João Calvino. Como assim? Se ele tivesse uma vida econômica próspera, se ele fosse rico, tivesse bens, isso mostra o sinal que ele foi predestinado por Deus a ser salvo. Se ele fosse pobre, significa que ele foi predestinado a ser pobre, né? O trabalho aproximava o homem de Deus e o ócio, ou seja, quando não faz nada, era totalmente condenável. Calvino defendeu o enriquecimento do homem por meio do trabalho e da poupança. Então, ele achava que o homem que trabalhasse, aquele que era rico, é porque ele trabalhou e ele tinha ali a designação de ser salvo. Contra-reforma ou reforma católica. Ou seja, a igreja, em meio a tantas críticas, ela vai ter que tomar uma atitude e promover algumas mudanças para que fosse aceita, para que resgatasse os seus fiéis. Então, era urgente ela reconquistar o rebanho de fiéis, impedir o avanço dessas novas religiões, porque senão ela ia chegar ao fim. Ela queria também recuperar o prestígio, a autoridade, né? Isso foi durante o pontificado do Papa Paulo III, que foi de 1534 a 1550, né? A realização do Concílio de Trento, para moralizar o comportamento do clero. Esse Concílio de Trento foi criado uma série de normas agora que eram obrigadas os membros do clero seguir, e uma delas era o celibato, porque a igreja pregava o celibato, ou seja, as autoridades da igreja não poderiam se casar. E estava acontecendo o contrário, os membros da igreja estavam se casando, agora não, o celibato seria obrigatório. Agora, em referente à doutrina católica, não mudou não, os dogmas da igreja continuaram o mesmo. A principal mudança mesmo foi no comportamento dos membros da igreja e trouxe algumas normas novas, que a gente vai ver isso depois, certo? Nós vamos encerrar a aula por aqui. Eu queria dizer para vocês que se tiver, reveja o vídeo, se for necessário. Anote os tópicos que você gostaria que eu falasse novamente. A partir de segunda-feira, vai ter outro vídeo. Nesse vídeo, nós iniciaremos a apostila volume 2, um novo vídeo com novas informações. E sempre que você assistir um vídeo, você pause quando necessário e anote em tópicos que você não entendeu, que precisa, porque a quarta-feira, que nós teremos a nossa aula, será especificamente para isso, para tirar as dúvidas, para que você não tenha nenhuma dúvida, pois será feito listas de exercício, avaliações sobre o que foi trabalhado. Não tenham vergonha de participar, podem perguntar, nós estamos aqui para isso, certo? Um grande beijo para vocês, quero falar que eu estou com muita saudade, mas isso tudo vai passar e nós vamos nos encontrar de novo, né? E vai voltar tudo ao normal, se Deus quiser. Um grande beijo para vocês, até mais e fiquem com Deus, tá? Tchau!